Boa noite. Então chegamos aí ao nosso último capítulo, né? 14º capítulo. Como demolir as barreiras e lançar-se à frente. Já que o 15º é para formar o grupo, então esse é o último mesmo. Então vamos trabalhar o ego, né? Vamos dissolver o ego. O ego é uma força da natureza, é o nosso instinto animal de sobrevivência. Esse instinto animal de sobrevivência é uma base que está dentro de nós. Nós temos duas bases dentro de nós, que é o ego e o eu divino, né? A gente tem esse eu divino, nós viemos com ele desde quando nós passamos pelos três reinos, mineral, vegetal, animal. Estamos na última fase para voltar a ser Deus em Deus. Então o momento que nós temos para poder evoluir e crescer é o momento agora, é o presente, o momento presente. A gente encarna e desencarna tantas quantas vezes forem necessárias até evoluir em espírito e verdade. Então não vamos perder tempo nem oportunidade e vamos crescer em espírito e verdade. Para crescer em espírito e verdade, temos que aflorar as latentes virtudes divinas que temos dentro de nós, que é uma questão de clareza mental, né? Evoluir e crescer em consciência. Ser um ser humano consciente, decente aqui no mundo. Saber que é um Deus em fazimento, ver Deus dentro de si mesmo e Deus também no seu irmão. Quando você começa a ver que o planeta todo, né? O planeta todo é a nossa casa, é a nossa moradia, e você já começa a ter em mente que todos nós estamos no mesmo barco, que um grãozinho de areia é Deus. Gente, se um grãozinho de areia é Deus, Deus é tudo. Um átomo é Deus. Não há o que não seja Deus. Nós estamos impregnados de Deus em tudo quanto é, em todas as questões, em tudo. Nós nascemos, né? Estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Não há o que não seja Deus, nós estamos numa peregrinação inteligente. Não existe diabo. Esse diabo que o pessoal fala aí que Jesus Cristo foi tentado é o ego. O ego é uma força tremenda. Não subestime o ego. Ele está em todo o planeta, é o instinto animal de sobrevivência, está numa formiguinha, tenta matar uma formiguinha para você ver, ela sai correndo. É o instinto animal de sobrevivência dela. Esse instinto animal de sobrevivência é forte em nós, porque nós vivemos 100 milhões com esse instinto animal de sobrevivência em nós. 100 milhões de anos com ele. Nós ficamos com ele arraigado, como uma cebola. Então nós temos que dissolver e voltar. Só a gente dissolver o ego e nós já voltamos a ser Deus em Deus. É a última fase, tá bom? Esse é o grande conquista, né? Nossa evolução espiritual. Então vamos lá para o 14º capítulo. Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência, 14º capítulo, como diminuir as barreiras e lançar-se à frente. Se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicolau Fattori, @gmail.com e deixe seu like. É claro que isso aí não vai acontecer porque o ego não vai deixar. Então vamos dar continuidade aí no nosso livro, né? Primeiro eu vou começar do fim, né? Falando o que vocês podem perder se vocês não ficarem comigo, né? Para fazer progresso rápido. Não incitem em entregar-se às verdades superiores. 2. Livre-se de seu eu habitual. Além dele está o mundo novo que procura. 3. Confie em sua própria inteligência. 4. Saiba que existe a vitória sem luta. Ela vem da consciência cósmica. 5. Diga sim a tudo que o leva à frente, não a tudo quanto impedir o progresso. 6. Desafie-se a escalar planos cada vez mais elevados de autocompreensão. 7. O seu progresso será veloz quanto você permitir a orientação pelos princípios místicos. 8. O estar desperto psiquicamente é uma varinha de condão. 9. Acolha a desilusão como satisfação, pois indica um avanço sadio. E 10. Seja fiel e verdadeiro à sua própria natureza. 14º capítulo, como demolir as barreiras e lançar-se à frente. As pessoas não fracassam em suas procuras cósmicas por faltar-lhes inteligência. O motivo do insucesso pode ser exemplificado pelo seguinte caso. O homem que vive em tapera, sem conforto, diz que ele herdou
uma mansão, mas se recusar a deixar e a tapere, não poderá ocupar a casa nova. Ele talvez insista em receber a garantia que a mansão realmente exista, mas a garantia única que lhe proporcionam está em ir ver e ocupar a mansão. Pessoalmente, o crescimento cósmico requer que, em primeiro lugar, deixemos o antigo. Não podemos ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Torna-se claro que, para chegar lá, temos antes de sair daqui. Isso significa que é preciso dar o primeiro passo, abandonar nossos modos habituais de pensar, a fim de dar lugar ao que é novo e poderoso. Para voar em aeroplano por cima da tempestade, temos antes de decolar do chão. O crescimento vem quando nos atrevemos a arriscar mais no desconhecido do que pretendíamos. É ter a coragem de aventurar-se e crescer. Declaro, meus modos de pensar conhecidos nada me trouxeram senão um fracasso. E assim sendo, porque me prendo a eles, atrevo-me a desligar-me gradualmente do que é antigo e inoperante. Esqueça as dificuldades, confusões e desapontamentos, pois eles não têm importância alguma. Lembre-se da única coisa essencial, a direção em que está seguindo. Abandone-se com confiança às verdades superiores. Nisto temos um ato heróico. O que significa abandonar-se confiantemente a algo? Significa que você está de todo despreocupado quanto a este algo, e que nem mesmo pensa na solidez do mesmo. Assim como a criança deixa o bem-estar em mão do pai, experimente, entregue-se por completo às verdades superiores. De nada adianta querer transacionar ou transigir. A transigência é ladrão sutil da abundância interna. O princípio espiritual é verdadeiro ou não? Deste modo, entregue-se por completo. Seja diferente dos milhões de pessoas descritas por R. David Torreal, que levam vida de silente desespero. Atreva-se a colocar as coisas à prova por si próprio. É uma ocupação heróica de vivenciar pessoalmente uma realidade como tal. Não pense no amanhã, entregue-se conscientemente a isto. Você pode ter tudo de que realmente necessita. Tenha certeza de que é possível. Atenção e luta são desnecessários. Viva isso com todo o coração. A segurança total é dada ao homem esclarecido. Atreva-se a comprová-la. Você possui sabedoria interna para contar com a orientação perfeita. Baseie-se nesse princípio. O conhecimento factual dos princípios cósmicos não basta. Temos de permitir-lhes que transformem nossa vida antiga, dando-nos uma nova. O homem simplesmente educado conhece os fatos. O homem esclarecido os vive. O mundo está cheio de educação. Esclarecimento é que faz falta deplorável. Atreva-se a pensar por si. Tudo depende do quanto desejamos fugir aos grilhões que nos acorrentam. Precisamos da intenção decidida de romper por todas as ficções doentias que nos impedem de chegar aos fatos curativos. Criamos vigor, para tanto, submergindo constantemente nas águas psicológicas que temos sobre a cabeça. Devemos encontrar, examinar, compreender e finalmente viver as verdades avançadas. É o que fazemos agora. Existe uma determinada timidez que todos aqueles empenhados na procura têm de encontrar e vencer. Exprime-se com as palavras seguintes. Mas se eu abandonar meus modos antigos, o que acontecerá comigo? Não se receie do que lhe acontecerá. Não importa a perda de seus modos atuais. Talvez ainda não veja, mas o que lhe acontecerá é tudo de bom e maravilhoso. Não tenha medo. A verdade não nos dá mais do que podemos aguentar no momento. Ela é gentil e paciente. Permite-nos descansar em um nível antes de nos incitar ao seguinte. Grandes progressos vêm da prática simples de romper o eu habitual. Na próxima vez que se encontre absorto em si, rompa de maneira abrupta esse estado hipnótico, dirigindo deliberadamente sua percepção a um objeto externo, talvez uma pintura na parede ou a árvore que se inclina ao vento. Observa a ampla diferença entre os dois estados. Na alta absorção, nada existia para você, só esse estado, e ele é, portanto, limitado e hipnótico, mas dirigindo sua atenção para fora, você ultrapassa a mente atravancada, chegando ao estado de percepção exterior. Pratique isso de quando em vez, serve para transformá-lo de pessoa que se acorrentou em criatura livre e consciente. Despertar é tudo. Não podia ser mais simples. É-nos possível viver na hipnose centralizada do ego, com toda sua feroz competição e ansiedade perseguidora, ou podemos extinguir o eu, ego e viver sossegadamente. Em primeiro lugar, devemos tornar-nos tão conscientemente perceptível quanto possível com relação à nossa perturbação ou aflição interna. Podemos então atribuí-la à vida centralizada no ego. Finalmente, podemos trabalhar com as verdades libertadoras para a vida, tais como a necessidade de inteireza mental. Não transija com sua própria inteligência, perguntando a outras pessoas o que deve fazer. Elas não sabem mais do que você.
Não posso acreditar que devesse por um só instante satisfazer com opiniões alheias. René Descartes. Atreva-se a tomar suas decisões sobre questões integrantes, ainda que cometa um erro, é necessário exercitar a sua própria mente. Se quiser reduzir e abolir os erros e enganos, não deixe que outras pessoas cometam os enganos por você. Tenha a coragem de cometer os seus próprios. Uma árvore pequena não pode atingir toda a sua altura se estiver encoberta por outra maior. Você precisa, antes do mais, aprender a pensar por si. Quando chegar a certa elevação da trilha mística, terá o alívio de toda a responsabilidade. Pensar por si, sua vida é pensada por você. É como aplicar sabiamente o dinheiro em uma firma próspera. Após o que você deixa que os dividendos se acumulem sem esforço. Lembre-se dessa regra simples. Tudo que você conquista com tensão e luta é impermanente e seguro. Você receará perdê-lo. Observe como as pessoas se preocupam com o prestígio, dinheiro e amigos que têm. A um modo superior existe uma vitória sem luta, com recompensas que você jamais poderá perder. Elas se apresentam quando operamos com base no plano cósmico e não no humano. Muitos principiam a trilha mística ao poder cósmico, enfrentando suas próprias dúvidas com relação às verdades espirituais. Verdades que você não precisa pensar no amanhã. É verdade que você não precisa pensar no amanhã ou não é verdade? Se acreditar que não deve enfrentar, se acreditar que não, deve enfrentar corajosamente suas próprias dúvidas e mergulhar a partir daí. Se for verdade o que acontece, e eu sei que sim, nesse caso você virá a vivenciar o fato libertador de que não precisa pensar no amanhã. Presinto algo mágico em tudo isso, mas tenho medo de que ainda esteja vivendo em meio de sonhos. Os sonhos substituem os acontecimentos verdadeiros. Quando o desejo supera aquilo que julgamos estar ao nosso alcance. Eu quero mágica genuína. Ela existe, mas a descoberta pode vir quando, antes de fazer, abandonamos as crenças na mágica falsa. O que é a mágica falsa? Procurar sensações rápidas, emoções passageiras, despertar nossa emoção, proporciona-nos a ilusão de vida, mas logo desaparece, deixando-nos vazio. Como tomar dinheiro emprestado, mais cedo ou mais tarde temos de pagar. É o que é taxa fabulosa de juros. Você não aguenta tal transação. Sempre volto à pergunta do que devo fazer para romper a barreira. Existe alguma regra simples para da qual lembrar? Diga sim a tudo quanto ajuda a autodespertar, autodescoberta. Diga não a tudo quanto impeça. A trilha mística sobe sinuosamente como uma estrada de montanha, como muitos túneis de diversos comprimentos. O viajante passa pela escuridão de cada túnel, descobrindo-se então em nível superior ao de antes. Cada um desses túneis representa uma nova crise que deve ser enfrentada com coragem. O homem não deve permanecer com excitação à entrada de um novo túnel. Racionalizar a relutância fingindo que já se encontra do outro lado. A despeito de todos os sentimentos contrários, deve mergulhar naquela escuridão desconhecida e seguir à frente, até sair como sempre sai do outro lado, transformando em ser humano melhor, mais feliz e mais purificado. Quais são esses túneis pelos quais os místicos nos incitam a passar? De modo geral, são aqueles são qualquer coisa que advém de nosso eu falso. De maneira mais específica, são formados de orgulhos, vaidades, raiva, ciúmes, inveja, todos os negativismos. Pergunte constantemente a si próprio, que nível fica acima deste, ao que toma as coisas diferentes? Veja os problemas pessoais, por exemplo. Eles não são solucionáveis entre este e aquele. A própria necessidade de escolha indica incompreensão. Os problemas são solucionados quando se cresce, deixando para trás tanto esse quanto aquele. Buda comparou o mundo dos homens a um tanque de lótus. Alguns dos lótus estão bem fundo na água, outros se esforçam para chegar à superfície, enquanto outros estão mais por cima. Sem serem tocados pela água do tanque. Cada homem e mulher encontra-se em nível diferente de aperfeiçoamento, mas todos podem ascender. O caminho certo para a aventura. Como crescer? Suponhamos que você espie pela janela durante a tempestade, vendo o vizinho sair correndo de casa com alguma lenha e fósforo. Para seu espanto, ele acende o fogo e logo se põe ao lado com um ar batido na tentativa para aquecer-se. Você grita, o que está fazendo? Ele estremece e responde, de lá, tentando aquecer-me. Não vê a tempestade, você assevera. Não seja bobo, esqueça a tempestade. Basta aquecer-se o interior de sua casa e ficar por lá. Nenhum vizinho se comportaria deste modo em tempestade verdadeira, mas é exatamente o que milhões de homens e mulheres fazem quando atacados por tempestade psicológica.
Uma das verdades esotéricas mais amplamente conhecidas está em que a correção interna corrige as questões externas do homem. De nada adianta lutar contra a tempestade externa em si mesmo, pois esta não passa a ter efeito. Quando estamos certos por dentro, as coisas andam certas por fora. Desse modo, existe apenas um lugar onde ficar e trabalhar, dentro de nosso próprio sistema de condicionamento, desejos, impulsos e imaginações. É onde podemos trabalhar com proveito infinito. Quando pararei de pagar o preço cobrado por minhas ideias falsas? Quando você se fartar inteiramente de pagar. Se está vivendo uma vida de segunda, é apenas porque supõe falsamente que seja a melhor a seu alcance. Está um pouco cansado dela, mas continua com medo de extinguir suas ideias erradas. Porque receia não haver nada mais além dela. Existe sim, mas você precisa ter a coragem de largar as antigas antes de descobrir as novas. Aí temos uma lei mística. Somente a taça que está vazia pode ser enchida. Porque as pessoas cansadas, como eu mesmo, não rompem essa barreira. Não basta sentir-se cansado da vida. Todos o sentem em grau maior ou menor. É preciso tomar a iniciativa de libertar-se. Isso não significa mudar o trabalho, a residência ou qualquer outra coisa em seu mundo externo. Significa olhar bem e prolongadamente para suas atitudes mentais até vê-las como causa de seus efeitos. Quando mudarem o seu mundo exterior, será tão diferente como se houvesse mudado para Marte. Sim, torne-se cansado por completo. Permaneça nesse estado até vê-lo inteiramente. Não encubra com fingimento ou sensações. Isso é como pensar que a atadura acaba com o ferimento. Aperceba-se simplesmente do quão é infeliz. Não procure escondê-lo. Sua própria percepção é a poção mágica que transforma o cansaço em ventura. Você diz que quer uma transformação mágica do modo pelo qual vive. Pois aí eu tenho. Asseguro-lhe que é modo único e certo. Talvez alguém pergunte: em quanto tempo posso mudar as coisas? A resposta é que as mudará com a mesma rapidez com que deixar a vida ser guiada pelos princípios místicos. As pessoas jogam para tornar-se melhores, transferindo as coisas em seu mundo exterior. Quando tal é feito sem a compreensão das leis místicas, perdem sempre, mas ainda que suponham ganhar. Quando tal é feito com percepção, elas ganham sempre, embora a superfície pareça perder. Não podemos melhorar nós mesmos, obtendo algo diferente lá fora, pelo simples motivo de que você não é uma carreira nova, um cônjuge ou um automóvel novo. Principie hoje com esta mudança. Ao defrontar com dificuldades, não pergunte o que devo fazer, mas em vez o que devo compreender. A infelicidade existe apenas na mente. Todos se esforçam por algo, mas não sabem o que seja esse algo. Supõem até mesmo, erroneamente, que esteja lutando contra alguma coisa, talvez a injustiça humana, a falta de sorte. Por baixo das aparências superficiais, todavia, estão à procura positiva de seus valores naturais de amor, dignidade e nobreza. Comete grande engano quem pensa que possa recuperar tais direitos naturais ligando-se às atrações exteriores e suplicando com elas, deixando de perceber o seu reino do céu interno. Procura em vão nas atrações externas, é como um fazendeiro próspero em pé no trigal, pedindo grão de trigo aos que por ali passam. Para efetuar a correção, eis um poderoso segredo místico, sobre o qual pensar e com base no qual agir. Aprender a dizer silenciosamente às pessoas e objetos que atraem você: não lhe vou dar poder sobre mim. Não se esquive dos acontecimentos cotidianos da vida, que julga serem uma ameaça. Refiro-me a coisas tais como contato com alguém desagradável, ou magoar-se quando algo sai diversamente do que desejávamos. Ingresse por completo na vastidão da vida. Deixe que tudo aconteça enquanto você permanece tranquilamente ao lado, como um observador sossegado. Não viva como uma garrafa de água hermeticamente fechada e jogada ao mar. Tal isolamento é medo e tortura. Quebre a garrafa, misture-se com o mar e conhecerá a unidade e a imensidão da vida. Quando você receber bem uma transformação, chama-a de variedade e desfruta. Quando resistir a alguma transformação, chama-a de tragédia e sofredor. Não vê que é a sua rotulagem, o nome pelo qual a chama, e não a transformação em si, o que faz a diferença entre a alegria e a dor? Não rotule. As transformações não as chames de boas ou más. Não injete nelas suas atitudes pessoais e sentimentos automáticos. Deixe-as em paz. Deixe-as ser como são e elas também o deixarão sozinho para que fique em paz. Um problema dos maiores com que depara o homem, sinceramente empenhado na procura, é sua incapacidade de separar as ideias certas das erradas, praticar processos operantes em vez de inúteis, fazer o que realmente pode em vez de tentar algo que está ainda fora de seu alcance. Como fazê-lo? Pode começar com uma ideia isolada e clara e de maneira gradual relacionar a tudo ou mais.
É grande a presença como um caçador extraviado que parte para uma fazenda distante, mas claramente visível. Como exemplo, você deve parar de ser um escravo de seus defeitos físicos e de sua idade. Pare com isso e pare imediatamente. Já pagou um preço imenso. Qualquer infelicidade que alimente nesse sentido existe apenas em seu espírito. Rebele-se contra a sua própria ideia falsa de que a idade ou a dotação física tenha algo a ver com sua felicidade. Eles não têm coisa alguma a ver com isso. Se ao menos você puder ver, se ao menos der um fim à sua servidão inconsciente, processo valioso à percepção. O que quer dizer falando de servidão inconsciente? Por exemplo, as pessoas se sentem indesejadas, ninguém as aprecia, anseiam que outras venham a elas com surpresas, presentes, telefonemas e cartas. Acham grande prazer nos agrados inesperados, mas isso é servidão inconsciente, mantém-nas aflitas e frustradas. A percepção poderia libertá-las. Com toda a dor causada por tais emoções negativas, por que nos prendemos a elas tão obstinadamente? Conheço pessoas que realmente gostam do abatimento. Elas estão mais do que prontas a contar-nos tudo. Sim, aí temos um traço estranho da natureza humana, o de que as pessoas amem perniciosamente o negativismo. Confere elas o sentido falso de que estão vivas, com vitalidade. Veja o ódio, embora ele consuma o odiento, eles obtêm um prazer perverso com o fato. Isto vem a provar que todo mal feito a nós, por nós mesmos, é inconsciente. Isto é, um homem não vê o que está fazendo a si. Ninguém se magoa conscientemente. Aí está o motivo pelo qual a meta de sua vida devia ser consciência maior. Mas nós somos atraídos também pelos sentimentos positivos, como a gentileza. É verdade, o eu melhor do homem quer tais sentimentos, quer o desejo, e é geralmente abafado por seus negativismos acumulados. Quando trabalha, o desejo pelo pernicioso decai. A atração pelo bom sobe, como elevadores que passassem um pelo outro, em direção oposta. Já examinou a autopercepção com tanta extensão nesta página que vale a pena passar em revista. Tomemos o exemplo simples da percepção externa. Quando você terminar de ler esta linha, aperceba-se das expressões e seu semblante. Estará tensa, descansada, triste, curiosa, o quê? Dê uma espiada mental e veja quais são suas expressões faciais. Quando conversa com a família e quando cuida do trabalho, procure conscientizar-se do que elas dizem, como mudam, que sentimento interno acarreta, aparência externa. Da mesma forma, estando alerta mas de modo casual, observe as expressões fisionômicas alheias. Verá que é muito mais fácil examinar a dos outros do que as suas próprias. Aquele homem riu da piada, mas riu de maneira mecânica. Não por ser engraçado, mas porque contava que risse. Aquela mulher se fechou em defesa contra uma crítica. Observe o drama que transcorre. Aí temos uma partida excelente para aperfeiçoar a compreensão intuitiva de nossos estados de espíritos e atos. Elas nos despertam. Podemos então mergulhar cada vez mais em nossa autoestrutura até nos tornarmos, afinal, a pessoa que desejamos ser. Alguém que sabe o que se passa. Tudo traz proveito quando estamos conscientemente despertos. Nada aproveita a menos que estejamos. Não há desfrute que perdure, nenhum sucesso que satisfaça, nenhum ganho que possua sentido, a menos que obtido em estado de despertar. Só raia aquele dia para o qual estejamos acordados. R. David do Real. Se você quiser aplicar todos os minutos possíveis e todas as centelhas de energia a fim de tornar-se desperto para o significado de ser criatura desperta, estará como uma varinha de condão a governar seu dia. Mas não pense que tem de compreender imediatamente a natureza completa dessa vida mais rica. Não permita que o espaço vazio entre um ponto em que se acha e aquele onde quer encontrar-se venha desencorajá-lo. Tudo o de que precisa é desejo de prosseguir. Você não necessita de coisa alguma. Apenas o desejo sincero, esqueça tudo mais e siga em frente. Como obter resultado certo? Olhe para a folhinha na parede e observe a data. É o dia em que você possui a compreensão de que necessita. Hoje. Mas você precisa trazê-lo para perto de si. Suponhamos que o regente de uma orquestra sinfônica tentasse dirigir os músicos, mas permanecendo na parte traseira do auditório, sem controle algum,
Àquela distância, os músicos não saberiam o que fazer. Cada qual executaria composição diversa em tempos diferentes, produzindo discordância geral. Mas quando o regente se aproxima cada vez mais a posição correta, os músicos passam a saber o que é esperado deles. Desaparece a desarmonia. Os músicos são suas compreensões e percepções inerentes. Quando você toma a posição correta diante das mesmas, atende às ordens, produzindo a música pela qual quer viver. Poderíamos muito bem transformar-nos em pedra se não o fizéssemos. Isso mesmo, poderíamos ser destituídos de sentido como pedra se não vamos nos sentirmos tão livres quanto uma melodia embaladora. Veja o poder de fazer exigência. O poder da exigência é dinâmico no sistema humano. Corretamente utilizado, liberta. Empregado de maneira errada, aprisionada. Deixe de fazer exigência a qualquer pessoa ou coisa externa a si próprio. Tais exigências são sempre acompanhadas pelo medo e dor, o que os torna erradas a você. Já observou como fica infeliz quando exige alguma coisa? Não pense que isso lhe negará aquilo de que necessita. É bem ao contrário, eliminar as necessidades artificiais, fazemos esforços para as genuínas. Não acredite que ficará infeliz se não obtiver o que exige. Pense profundamente por um momento. Exigir coisas do mundo externo é processo infinitamente agoniante. Mesmo quando você obtém o que deseja, na verdade, não se torna mais feliz do que antes. Simplesmente encobriu a ansiedade por alguns minutos. E logo é jogado de volta a dor da exigência seguinte. Se quer resultados opostos aos que tem obtido, siga na direção oposta. Volte todas as exigências para dentro. Exija o seu próprio poder. Insista em que a mente trabalhe para você e não contra. Exija a si próprio parar de ter tanto medo. Ordene os hábitos a serem o que deseja. Exija trabalho constante e sincero por sua libertação. Qualquer um pode fazer exigências às pessoas, governo e sociedade. Se você não quer ser apenas mais um, pense nessas ideias. O mundo necessita desesperadamente de indivíduos corajosos que relacionem sua compreensão às forças que dispõe. Ao falar de coragem, não me refiro à arrogância pública e palavras altissonantes advindas do egoísmo astuto. Precisamos de homens e mulheres que não tenham medo de ser eles mesmos, que lutem bravamente pela conquista interna, que possuem um vislumbre da vida nova, impelindo-os a darem as costas às sombras e defrontarem as substâncias. Quando alcançar um grau de autotransformação, você não precisará dizer aos outros que obteve. Se realmente o alcançou, eles saberão. Você emite espontaneamente radiações que eles percebem de modo intuitivo. A luz neles corresponde à luz em você, à luz de você. Nem você, nem eles precisam ter qualquer relação com as formas externas da fabricação humana, da religião, educação. É tudo questão de essência interna. O esclarecido mestre da Índia, Senhor Ramakrishna, comparava o modo pelo qual uma flor de lótus atrai as abelhas, por estar ali o mel. As abelhas veem a flor. Nesse estado superior, você pode auxiliar os outros do único modo que vale. Não apenas fazendo algo por eles, mas sendo alguém que compreende verdadeiramente. Para ver como é isto, podemos recordar um ponto anterior para o trabalho consigo mesmo. O místico descobriu seu caminho para casa, de modo que pode auxiliar os demais. É como se ele estivesse em cima de uma elevação, olhando a planície embaixo, onde a humanidade confusa segue trilhas errantes. Sabendo onde começa a trilha, ele fala lá de cima, mas quantos os que você calcula erguerão o olhar e darão ouvidos? A beleza da desilusão. Ser desiludido é alcançar uma situação maravilhosa, oportunidade magnífica de chegar à luz do sol. Não encarem a desilusão como coisa triste. Achamos que esse estado é terrível, mas estamos equivocados. É ali que encontramos a paz e a liberdade. François Fenelon. A desilusão, como você próprio deve anteceder o esclarecimento, se estiver desiludido, alegre-me por sua causa, pois existem agora grandes possibilidades. Você acha que nada de seu conhecimento pode nutri-lo. Ótimo, está preparando uma vacuidade psíquica que pode ser preenchida com algo finalmente sensato. Está pronto a saltar do conhecido frustrante para o desconhecido emancipador, situado magnificamente além de seu eu atual. Cansado de acreditar em alguma coisa, ótimo para você. Pode agora deixar que algo acredite em você. É particularmente esplêndido desiludir-se com as pessoas e, acima de tudo, com os nossos melhores amigos. Não na descrença e amargura, pois estas ainda são celas de prisão, consistindo
em suas próprias atitudes defensivas. Você não quer atitudes carregadas de emoções para com as pessoas que perdeu. Desejou discernimento claro de tal estado por parte das mesmas. Em clareza, assim, existe calma e controle totais. Posso afiançar-lhes que existe algo de todo fascinante em ficar desiludido quanto aos outros, a tal ponto que resta sem um só amigo, conselheiros ou autoridade do que valer-se. Sua própria percepção da incapacidade ali em ajudá-la obriga a olhar, afinal, na direção de sua única fonte genuína de vigor. O reino interno. É como se o andarilho fatigado recusasse abrigo, voltando-se para ir embora, a fazê-lo visse o castelo que herdou. A ideia está em que nos vejamos a nós mesmos e aos outros como realmente somos, pois sobre ruínas de tal desilusão podemos construir um castelo e o habitaremos. Você constrói com rapidez quando chegar por si próprio a seguinte percepção do filósofo francês La Rochefoucauld. Adotamos os aspectos e aparências pelos quais queremos ser conhecidos, de modo que todo mundo é uma coleção de máscaras. Oferecemos louvor apenas para nos beneficiar dele. Somente as naturezas fortes podem ser brandas. Os que parecem brandos, em geral, são apenas fracos e com facilidade podem azedar. É altamente prejudicial alguém fingir a posse de uma virtude que, na verdade, possui apenas na imaginação. Se alguém julga ser amoroso, não pode mais prosseguir na procura da qualidade genuína. Não apenas isso, mas se pensarmos que temos pão no aparador quando não o possuímos, ficaremos com fome, quando necessitamos de alimento. A imaginação, assim, é perigosa, inimiga da liberdade, é muito mais difícil de perceber do que seria de supormos. A imaginação negativa constitui causa destacada da hipnose humana. Precisa ser percebida e abandonada. Comece com a auto-observação sincera. Passe em revista o processo. No capítulo 2, a percepção de La Rochefoucauld representa certa etapa na direção da consciência cósmica. A etapa na qual já não mais idolatramos as pessoas, atribuindo-lhes qualidades e virtudes que na verdade não possuímos. As pessoas, a essa altura, compreendem que sua admiração pelos outros não passa de projeção sutil de auto-admiração. Vendo isso por intermédio de si próprios, enxerga a realidade nos outros. Isto causa grande alívio, pois nunca nos tornamos nervosos para com pessoa alguma a quem compreendemos realmente. A desilusão nada mais é do que ver o falso como falso e, portanto, constitui estado mental avançado. Como inverter sua vida? As pessoas deixam de perceber por completo o sentido da existência diária. Supõem que a vida seja complicada, quando na realidade são elas próprias que tornam assim, sem necessidade. Afiguram-se a um homem faminto que não janta até tomar conhecimento do nome do cozinheiro, saber se o pão foi preparado em forno de tijolo ou de aço e quantas vezes a sopa foi remexida na panela. Não pergunte, Deus existe realmente? Pergunte, como posso ter tantas dores de cabeça estúpida? Não fique a cogitar, o futuro guarda segurança ou apreensão para mim. Pense, adianta de alguma coisa sentir-me tão mal no dia de hoje? Não pergunte por que não encontro satisfação de que preciso. Indague, por que não me limito a viver sem me importunar com tantas perguntas? Viver com base no eu verdadeiro, eis a grande solução. O homem é como uma árvore que deseja erguer-se ao céu. Ao crescer, os diversos ramos entram em cena, insistindo em que podem chegar ao alto mais depressa e com mais facilidade do que o tronco. Mas tudo o que fazem é drenar a energia e retardar o conhecimento. O homem que cresce com certeza na direção do céu é aquele que se recusa a perfilhar esses ramos falsos que são a procura das sensações e os desejos egoístas. O eu verdadeiro nos leva para cima. Eis onde o autoconhecimento genuíno entra em cena. A falta do conhecimento conduz à derrota. Alguém decide melhorar a vida de algum modo, ótimo, mas como não sabe quais sejam seus interesses verdadeiros, faz a coisa errada ou impossível, terminar pior do que antes, porque aduziu agora mais um ramo falso e oneroso. O ramo, por sua vez, cria a ansiedade que o impele a mais uma partida em direção errada. É pego no círculo vicioso assustador que se estreita em volta dele.
a cada ano. O autoconhecimento genuíno inverte todo o processo. Ele vê o que é verdadeiramente bom, vive cada vez mais a partir do seu eu verdadeiro, no qual existe a vitória em si. O homem segue em direção ao céu. Existe uma prova simples, mas segura, para sabermos se estamos ou não vivendo com base na verdade. Na medida em que estamos livres do sofrimento consciente e inconsciente causado por viver com base na ilusão, milhões de pessoas não utilizam tal prova para sua vantagem, embora Cristo não pudesse ter sido mais explícito. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. A coisa é simples assim. Se conheço a verdade, liberta-me de minhas dores. Se compreendo que ninguém pode realmente magoar-me, ninguém me magoa. Se viver realmente que a despeito de uma imaginação apavorada, tudo vai bem dentro de meu eu básico, a imaginação perde o poder de me apavorar. Ver que sofremos por causa de visões defeituosas para com a vida não é motivo para desespero, mas causa de um salto mental alegre. Sabemos agora o que é falso, abrindo espaço para o verdadeiro. Podemos ter o reconforto de conhecer a verdade quando estiveres pronto a passar primeiramente por seu desconforto. A autodenúncia prolongada é a cura. Se desejamos ver que não estamos vivendo a partir de nossa natureza verdadeira, mas de um eu inventado, nossa própria percepção abole o eu inventado e penoso. Vivemos então no reconforto de nossa natureza verdadeira. Você gostaria de um resumo geral do que deve fazer? Seja fiel e verdadeiro à sua própria natureza. Para fazer progresso rápido. Aí, gente, já acabou. Nossa Senhora, hein? Dessa vez foi rapidinho. Primeiro, não hesite em entregar-se às verdades superiores. Segundo, livre-se do seu eu habitual. Além dele está um mundo novo que procura. Terceiro, confie em sua própria inteligência. Quarto, saiba que existe uma vitória sem luta. Ela vem da consciência cósmica. 5. Diga sim a tudo que leva à frente, não a tudo quanto impedir o progresso. 6. Desafie-se a escala planos cada vez mais elevados da autocompreensão. Desafie-se a escalar planos cada vez mais elevados da autocompreensão. 7. O seu progresso será veloz quando você permitir a orientação pelos princípios místicos. 8. O estar desperto psiquicamente é uma varinha de condão. 9. Acolha a desilusão com satisfação, pois indica um avanço sadio. E 10. Seja fiel e verdadeiro à sua própria natureza. Fim, obrigado. Então, gente, acabou o livro e tal. Eu vou fazer mais um vídeo aqui explicando como aconteceu essa descoberta do instinto animal de sobrevivência, né? Foi no dia 1º de junho aqui desse ano. Então, isso me trouxe um grande alívio, uma grande, sabe, tirar aquele peso das costas. Foi isso daí. Então, porque eu sempre li esse livro e sempre recomendei esse livro, né? Mas eu não sabia que a resposta estava nesse livro. Eu achava, né, que tinha uma força me perseguindo, eu não sabia que força que era essa. Então, aí veio a intuição pelo plano espiritual me falando do instinto animal de sobrevivência. E aí eu percebi que era esse instinto animal de sobrevivência que me perseguia, que era o ego. Esse ego aí é poderoso. Ele influencia nos pensamentos das pessoas do seu redor, faz as pessoas brigarem com você, faz você desviar de pensamentos que levam a Deus, faz você transgredir a lei de Deus para criar karmas negativos. Então, quando você vê que essa força da natureza, que é o instinto animal de sobrevivência que está te atrapalhando, você se sente, ele foi denunciado, né? Então você se sente mais forte porque sabe com quem você está brigando, entendeu? Não está brigando com ninguém, está brigando com uma força da natureza. Assim como Jesus Cristo também foi, aqueles 40 dias lá no deserto, né? Era essa força da natureza que estava brigando com ele, é o ego. Então, a gente se sente mais forte porque a gente já denunciou o inimigo, né? Denunciou o inimigo que estava aí e agora a gente fica cada vez mais perto de Deus, porque é só dissolver o ego. Então, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Francisco de Assis. Então, boa noite, obrigado por mais esse vídeo e eu vou retornar um vídeo só explicando e falando como aconteceu no dia 1º de junho esse ano, todo isso aí comigo, tá bom?
Então esperem e aguardem mais um vídeo aí explicando tudo, e eu vou também fazer desse livro aqui, que é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. É um livro maravilhoso. Esse aqui já é, né, do século XXI, que é falando aí da justiça divina, né? Então, dos 10 mandamentos, que a gente tem que seguir com mais rigor. Não precisa ter polícia, não precisa ter advogado, não precisa ter nada, porque a justiça divina vê os seus pensamentos. Quem vai querer se meter com a justiça divina e criar karmas negativos, né? Então, boa noite e obrigado por mais esse dia.